pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio de Mundo Play. Esse é o seu programa semanal que conecta brasileiros que estão morando em diversas partes do mundo. Hoje eu vou conversar com a Natália. A Natália já fazem 11 anos que ela deixou o Brasil, já passou por vários países como Alemanha, Irlanda, Ucrânia, Tailândia e agora ela está morando em Portugal. Ela é diretora de marketing, de vendas, e ela vai contar para a gente um pouquinho como é que é essa experiência de morar fora do Brasil, trabalhar em outro país e, é lógico, dentro de toda a sua vida social, pessoal e profissional. Então, Natália, seja muito bem-vinda e muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. É um prazer estar aqui, obrigada pelo convite. Eu espero poder compartilhar um pouquinho dessa minha experiência de estar vivendo longe, né, da nossa casa, do nosso Brasil, por tanto tempo. Que bom, muito bom mesmo. E lembrando, pessoal, que esse é um quadro, esse é um programa que tem os nossos patrocinadores oficiais, como a Live Your Dream, eles são a Mariana, o Stephen, eles estão sempre com a gente aqui nesse quadro, porque, afinal de contas, se você precisa de uma assessoria para planejar a sua viagem, o seu intercâmbio, ou mesmo estudar uma segunda língua, no caso o inglês, fala com o pessoal da Live Your Dreams. A gente sempre deixa o contato deles aqui, viu, Mariana? Porque são parceiros mesmo. Muito bom. Mas me conta um pouquinho agora, um pouquinho sobre você. Como é que se deu essa sua o start, a vontade de sair do país e quando e como foi? Conta pra gente um pouquinho. Olha, essa vontade esteve comigo, posso dizer, por boa parte da minha adolescência, mas num primeiro momento era algo inviável, por questões financeiras mesmo. E até um dado dia que eu vi uma promoção de um intercâmbio para a Irlanda, 25 semanas de curso de inglês, mais trabalho, e eu fiquei super interessada. Era um pacote que cabia, né, no meu bolso, e então eu resolvi partir para a realização desse sonho de morar fora, de aprender uma nova língua, e eu me mudei para Dublin, né, para Irlanda, para ficar 6 meses, para ter essa experiência do intercâmbio, aprender um pouquinho da língua, ficar um tempinho e retornar ao Brasil. Porém, na realidade, não aconteceu exatamente dessa forma, porque os 6 meses não foram suficientes. A partir do momento em que eu cheguei, eu percebi o leque de oportunidades que eu teria, né, no país, com relação a trabalho, crescimento profissional, pessoal, viagens também, e acabei optando por ficar pela Irlanda, né. Então, por lá eu fiz alguns anos de curso de inglês, depois fiz meu MBA também, em gerenciamento de negócios internacionais, e aí comecei minha carreira internacional também, ainda em Dublin, ainda na Irlanda. Então, começou dessa forma, um intercâmbio de 6 meses que virou, mudou completamente a minha vida, né, foi um divisor de águas. A melhor experiência da minha vida, recomendo a todos. E você falou agora da Mariana, né, da Live Your Dream, sem sombra de dúvidas, é um caminho excelente aí para começar com esse tipo de estratégia, né, de carreira internacional, de morar fora e tudo mais. O inglês é, sem sombra de dúvidas, o primeiro passo. Muito bom. E, Natália, o que que mudou na sua visão de mundo, assim, sabe? Depois que você saiu, se estabeleceu, o que que mudou de fato, assim, na prática, assim? Se uma pessoa se aventurar por esse caminho, o que que você acredita que vai mudar mesmo o ponto de vista da pessoa com relação ao mundo? Eu acho que a partir do momento que qualquer pessoa deixa a sua zona de conforto, né, vai viver uma experiência completamente nova, ter contato com culturas diferentes, isso abre muito a mente, né, das pessoas. A gente começa a entender melhor as diferenças, respeitar as diferenças, eh, entender que ninguém é melhor que ninguém também. Um dia você está numa situação, outro dia você está na outra, você nunca sabe quem que vai ser aquela pessoa que vai estender a mão para te ajudar, né. Eh, então, assim, eu posso dizer que ao longo dos meus 11 anos, eu passei por muitos altos e baixos, e sem sombra de dúvida, as pessoas, né, que você encontra no seu caminho, elas fazem toda a diferença, e elas são um aprendizado, seja para o bem ou para o mal, você sempre aprende com essas situações. Então, eu acho que é basicamente isso, o intercâmbio me preparou, digo assim, os primeiros anos me prepararam bem para os desafios, né, da vida, do dia a dia.
E o que começou com uma simples viagem de Irlanda, né? A princípio, nos primeiros anos eu fiquei mais na Irlanda e hoje eu já viajei mais de 35 países. Então, sem sombra de dúvida, a experiência que eu tive ali no primeiro momento me ajudou a encarar qualquer outro tipo de desafio que apareceu para mim nos últimos anos, na última década, né? Legal, muito bom. Mais de 35 países? Sim. Olha que legal. Isso com certeza é a facilidade de estar na Europa? Você acha que isso ajuda muito? Olha, a primeira coisa que eu acho que ajuda muito é o inglês. É assim, sem sombra de dúvidas, porque o inglês me permitiu que, mesmo em momentos onde eu não estava financeiramente tão estável, eu conseguisse continuar fazendo viagens, porque eu podia falar inglês e fazer determinados tipos de trabalho. Então, por exemplo, eu passei um ano, na Tailândia. Uhum. Eu fui para lá para fazer trabalho voluntário, a princípio eu ficaria 3 meses, mas eu resolvi que eu estava muito interessada, eu estava muito engajada na causa de uma família que eu conheci e eu queria permanecer um pouco mais. Só que para isso eu precisava também trabalhar alguma coisa, porque o dinheiro que eu tinha era para 3 meses. Então eu comecei a buscar oportunidades. Eu trabalhei numa escola internacional para crianças e eu comecei a dar aula. Não sou professora, nunca fui. Mas lá eu tive essa oportunidade exatamente por conta de eu falar inglês, então isso me ajudou a me manter financeiramente falando. Então, isso é um ponto. Outro ponto seria que, como você comentou, o fato de estar na Europa, sem sombra de dúvidas, facilita muito as viagens. Aqui na Europa, a gente tem uma empresa low cost, que é a Ryanair. É, não é merchan nem nada, mas é Sim. que é muito barato, as passagens são incrivelmente baratas, né, acessíveis. Às vezes é mais barato você comprar uma passagem de avião aqui na Europa do que você comprar uma passagem de ônibus no Brasil para ir de uma cidade para outra. Por exemplo, do Rio de Janeiro para São Paulo, digamos, Uhum. sabe? Eu já comprei passagem por 12 euros, passagem de avião para ir para outro país por 12 euros. Sim. Então, isso, sem sombra de dúvidas, facilita. Tem também as passagens de trem e tudo mais, tem várias opções, né, de locomoção. Ônibus também, tem ônibus que fazem transporte de um país para o outro, então isso ajuda bastante. Muito bom. E como é que está sendo a sua rotina hoje? Depois já de estabelecida, desses anos todos aí, qual que é a sua rotina hoje? Bom, por conta do lockdown, né, do ano passado, eu estava com uma rotina, assim, bem estrita, digamos. Eu estava morando na Alemanha quando a pandemia começou, e lá estava tudo fechado, não tinha muita opção do que fazer. Eu já estava trabalhando de forma remota, né, liderando uma equipe de forma remota. Então, a minha rotina basicamente é tentar manter o equilíbrio, né, físico e mental. Então, eu sempre acordando cedo, meditando, fazendo atividade física, depois trabalho, trabalho, trabalho. Uma coisa que eu percebi durante a pandemia é que você acaba trabalhando, eu pelo menos, né, pessoalmente, acabei trabalhando um pouco mais, porque horário de almoço já não tem mais, você se confunde, você está ali comendo na frente da tela do computador enquanto você está trabalhando. Então, aquela carga horária diária acaba aumentando um pouco. E final do dia, descansar, comer, ver um filme, mas sempre tentando manter essa dinâmica de ter algum tipo de atividade física, sabe, para o bem físico e mental. Mas, assim, o início da pandemia, principalmente, eu diria que foi bem desafiador. A partir de um dado momento, eu comecei a viajar, porque, pronto, estava bem complicado ficar em casa, dentro de apartamento e tudo, então eu acabei optando por viajar para países onde não haviam tantas restrições, claro, tomando os devidos cuidados, né. Então eu fiquei, bom, primeiro eu fiquei um tempo no Brasil, fiquei 2 meses no Brasil, viajei para Espanha, fui para Dubai, fui para alguns países onde a pandemia não estava tão ruim. Então, assim, eu podia aproveitar mais ao ar livre, fazer coisas diferentes, mas sempre trabalhando. Então essa rotina de trabalho de segunda a sexta sempre a mesma. Natália, eu não te perguntei no início, você é de que região aqui do Brasil? Eu nasci em Niterói, né, no Rio de Janeiro, no estado do Rio de Janeiro, mas eu cresci numa cidade pequena chamada Vassouras. É uma cidade onde a Globo adora visitar, eles adoram gravar séries, novelas, tudo por lá. É uma cidade histórica, faz parte do Círculo do Café. Isso, muito legal. Fazendas históricas, né? Isso, Muito, isso. muito conhecido mesmo, inclusive. Muito legal. Natália, você tocou num ponto que é um ponto muito sensível para o mundo inteiro, que é a questão da pandemia, né? Nós Sim. tivemos vários problemas relacionados a isso, seja na área da saúde, na área econômica,
né, no impacto que isso causou na vida das pessoas, de mudança da rotina, como nós conversamos agora há pouco. Como é que foi para você essa questão a questão do trabalho mesmo, assim, sabe? Você já vinha trabalhando de forma remota antes da pandemia ou também foi uma novidade para todo mundo aí? Como é que foi isso? Olha, o início da pandemia meio que coincidiu com uma mudança. Então, eu falei que antes daqui eu estava morando na Alemanha e antes da Alemanha eu estava morando na Irlanda. Então, eu saí da Irlanda de um trabalho que eu tinha e eu recebi uma oferta para uma outra faculdade, que é onde eu trabalho nesse momento, só que eles queriam que fosse presencial. Como eu já estava mudando para a Alemanha de toda forma, eles criaram essa nova modalidade de trabalho remoto. Eu fui a primeira pessoa dentro da empresa a trabalhar nesse formato, então, assim, foi bem interessante, porque no começo era meio que um teste, uma fase de adaptação, e foi dando certo, juntou com a pandemia, com a necessidade da equipe inteira trabalhar de forma remota, e hoje essa é, de fato, a realidade não só da empresa que eu trabalho, mas da empresa, de várias empresas, né, ao redor do mundo. Eu creio que mesmo depois da pandemia, a tendência é que continue assim em muitos lugares. Então, assim, no começo foi um pouco mais desafiador, mas hoje, por exemplo, no meu time eu tenho pessoas que eu recrutei para trabalhar comigo e essas pessoas sequer me encontraram pessoalmente, eu nunca tive o contato pessoal com elas, então, é sempre através de videochamadas, WhatsApp e tudo mais. A gente tenta criar, né, essa aproximação, esses laços que na vida real, digamos, na vida em que estamos presentes dentro de um escritório é mais fácil, você chama a pessoa para tomar um café, vamos almoçar juntos e tudo, a gente não tem essa opção agora virtualmente, porém o que a gente tenta fazer para se engajar é utilizar mesmo reuniões frequentes, com vídeo para aproximar mais, WhatsApp e esse tipo de coisa. Fizemos inclusive já como uma espécie de celebração online, onde cada um estava com um drink, tomando um vinho, tomando Não. uma cerveja, só para poder dar aquela descontraída e ter aquele momento em que somos apenas seres humanos, né, não profissionais. Sim, eu acho que faz muita diferença, né? Quando a gente consegue linkar as pessoas através dos sentimentos, né? Das ações que estão envolvidas ali nesse momento mais íntimo, mesmo que seja no trabalho, eu acho que a gente não pode, mesmo que haja essa automação gigante sobre tudo isso que nós estamos vivendo, mas eu acho que o contato, ele é fundamental, né? Nesse processo. Sim. Bom, então nós vamos fazer agora um rápido intervalo desse nosso primeiro bloco. Estou conversando com a Natália. Daqui a pouquinho a gente volta para mais um bloco do programa Mundo Play. Então aguenta aí que a gente já volta rapidinho. Bom, estamos de volta. Mais uma vez eu quero lembrá-los do nosso parceiro da Live Your Dream. Você precisa conhecer a Mariana, o Stephen. Você vai buscar, através deles, a realização dos seus sonhos.
porque eles trabalham com intercâmbio, trabalham com o inglês, que é uma língua excepcional. Você precisa do inglês para qualquer coisa que você vai fazer na tua vida, e principalmente quando a gente fala do mundo, né? O inglês ele é sempre fundamental. Então, se você ainda não tem o seu curso de inglês, ou está precisando aprimorar através do intercâmbio, da vivência, procura a Mariana e o Steven, que a gente já deixa o contato deles aqui. Com certeza você vai ser muito bem assessorado. Tá certo? É isso. Bom, Natália, me diz o seguinte, você está em que parte do mundo agora? Qual é a cidade? Como é que é essa cidade que você está vivendo? Né? O que você pode trazer para nós brasileiros com relação à cidade que você vive hoje? Olha, eu acabei praticamente de chegar em Portugal, faz uma semaninha apenas que eu estou por aqui. A cidade em que eu estou morando se chama Porto. É uma cidade bem graciosa, tem muito pouco tempo, está muito recente, ainda não posso compartilhar tantas coisas sobre a cidade em si, mas assim, partindo do princípio que eu morei muitos anos na Irlanda, agora eu morei alguns anos na Alemanha e tudo mais, em países que são mais frios, né, mais nublados, acinzentados. Em uma semana, o fato de ver o sol o tempo inteiro, de ter a oportunidade de acabar o dia, acabar o expediente, caminhar na beira da praia, esse tipo de coisa é uma sensação impagável. E um pouco antes aqui da nossa chamada, eu tive um intervalo, né, entre o trabalho e a nossa live, e eu comi pão de queijo. Eu estou muito feliz que eu comi pão de queijo. Eu confesso que isso é uma coisa que eu já percebi que é maravilhosa aqui. O acesso a produtos brasileiros é muito mais fácil do que em outros países. Porque, assim, em todos os países que eu fui, eu sempre encontrei brasileiro. Agora, encontrar os produtos, encontrar açaí em toda parte, o pão de queijo, essas coisas, é uma preciosidade, ao meu ver, então por isso estou bem satisfeita com isso. Com relação a, pronto, gastos aqui, comparado aos outros países que eu morei anteriormente também, os gastos são bem mais baixos, principalmente comida, restaurante, você consegue comer bem por preços mais acessíveis, comparados à Irlanda e à Alemanha, pelo menos. Com relação às pessoas, pronto, eu acho, né, que não existe gente como o brasileiro. O brasileiro é um povo muito receptivo, muito caloroso, muito simpático, ao meu ver, e você não encontra isso em todo lugar que você vai. Por exemplo, você vai para a França, por mais que você fale em inglês e eles te entendam, eles insistem em responder em francês, eles não têm um body language, assim, muito amigável, muito aberto, sabe? A forma como eles se comunicam é fechada mesmo. Acho que na Alemanha também tem um pouco disso. Aqui eu ainda estou, assim, entendendo como é que funciona. Eu acho que eles são um pouquinho mais calorosos, mas eles têm suas peculiaridades, assim como toda cultura tem. Então, é questão também de adaptar. Mas eu estou aqui para viver a experiência, né, de cabeça, digamos, então eu tô aberta, assim, às novas possibilidades, ao que a cidade, né, e o país em si tem para me oferecer. Eu acho que vai ser bacana. Todo lugar que eu passo, eu tento tirar proveito. Teve um país que eu morei que a experiência não foi tão positiva, que foi a Ucrânia, Ah, e eu fui para lá a trabalho. As pessoas não são receptivas, a empresa que eu trabalhei também, as pessoas não eram receptivas, as pessoas falavam inglês, mas não queriam se comunicar em inglês, então, assim, foi desafiador, mas se me perguntar, você iria novamente, sabendo de tudo como seria? Sim, eu iria, porque eu não tenho como ter a noção da experiência se eu não vivê-la, né? exatamente. E o máximo que vai acontecer é, pronto, dar errado, entre aspas, e depois a gente ter que recalcular a rota. Mas isso é a vida, né? A gente faz isso até se a gente estiver no nosso próprio país, na nossa própria cidade. Vira e mexe, a gente precisa recalcular. Então, Sim. acho que todo lugar é válido, toda experiência é válida. Não, perfeito. Eu acho que é exatamente isso. Eu acho que recalcular a rota faz parte, inclusive, do sucesso na nossa vida, né? Porque a gente Sim, precisa sim, revisar coisas. A gente revisa todo dia, então por que não revisar o local onde você está vivendo, né? Então, acho que vale muito a pena. E por falar em Portugal, nós gravamos um programa com a Ediana. A Ediana, ela é aqui de Santa Rita do Sapucaí, aqui no sul de Minas, e ela está morando em Portugal, na cidade de Leiria, há 2 anos. Então, uhum, foi um programa muito legal, que ela contou exatamente sobre as coisas típicas aí de Portugal que ela começou a enfrentar, né? Mesmo essa proximidade da língua,
né, do português, mas ela tem muita coisa que é diferente. Eu acho que foi muito legal. Eu acho que é o que você vai começar a vivenciar daqui a pouco aí. Já depois você me manda aí esse contato também, quero ver como é que foi essa live com ela, posso aprender nessa E, live. com certeza. Ela é uma pessoa muito legal. Ela é cantora, então ela tem esse lado artístico muito aflorado. Então ela gosta desses contatos. Você vai gostar. Você vai ver. Vou mandar o contato depois para você. Maravilha. Mas, Natália, me fala uma coisa. Qual seria essa para as pessoas que estão pensando em fazer isso, pensando em sair do país, buscar uma outra oportunidade em qualquer um dos países aí que Uhum. você já citou, quais as dicas que você passa? Assim, o que você acha que é primordial para a pessoa tomar essa decisão? Olha, eu acho que tomar a decisão depende muito de cada um, mas a dica que eu tenho é: se isso é realmente o que a pessoa quer fazer, não fique esperando pela hora certa, não fique esperando não ter o medo, porque a hora certa nunca vai chegar, vai sempre ter alguma coisa acontecendo, seja positiva ou negativamente, e o medo ele vai sempre existir. A gente não tem medo de coisas fúteis, a gente não tem medo de coisas pequenas, né? Então, assim, eu acho que se dá um medinho, se dá uma insegurança, é porque realmente é uma coisa que vai agregar valor, é uma coisa que pode mudar a sua vida. Então, encara o medo e vai com ele mesmo, sabe? E uma coisa que ajuda muito, né, como eu já mencionei, é o fato de falar a língua inglesa. E isso é um divisor de águas. Isso morando em Portugal, morando na Espanha, na Tailândia, morando em qualquer país, eu acho que o inglês ele é a linguagem universal, sabe? Porque ele, pelo menos, é a língua que me ajudou em todas as partes. Quando eu cheguei na Irlanda, eu não falava praticamente nada de inglês, eu tinha uma noção, então eu aprendi mesmo lá. Eu sou muito grata ao país, que também me recebeu muito bem. Eu falei do povo, né, do carisma e tudo. Os irlandeses são um povo muito é, friendly, né? Eles são muito amigáveis, receptivos. E Uhum. eles também são receptivos a pessoas estrangeiras, o que eu acho muito bacana, porque também não é em todo o país que existe essa receptividade. Então, eu sou suspeita para falar, porque eu passei 8 anos da minha vida na Irlanda, mas, sem sombra de dúvidas, é um excelente lugar para começar, sabe? Para Uhum. começar uma vida, porque tem as facilidades com relação a visto, tem o fato de a Irlanda, Dublin, né, mais especificamente, ele é a meca da TI, é uma cidade que está cheia de multinacionais, várias oportunidades de emprego, pessoas que têm capacidade de falar línguas diferentes, ou seja, um brasileiro que fala inglês, ele já fala uma língua a mais. Ele já tem mais chances de ter um emprego. Um emprego simples de customer service, que seja mais bem pago, num lugar seguro, sabe? Tendo possibilidade de viajar, tendo possibilidade de crescimento. Então, assim, como eu disse, eu sou suspeita, mas eu acho Dublin, né? Eu acho a Irlanda um país incrível, incrível. Até para viajar, é um país pequeno, né? É bacana, você consegue cruzar o país de carro, conhecer tudo, tem paisagens incríveis também, é cenário de muitos filmes super conhecidos, séries e tudo mais. Então, eu acho que a Irlanda é um bom caminho para começar. Portugal é bem novo, né? Muita gente vê como vantajoso devido ao fato de não falar outras línguas, falar apenas o português. Porém, uma coisa que eu acho que as pessoas não pensam tanto, ou talvez não pesquisem tanto antes de vir para cá, é o fato da questão salarial. Portugal é um dos países que tem o salário mais baixo da Europa. Então, assim, o custo pode ser mais baixo do que outros países, porém o seu retorno, né, a gente fala return on investment, também vai ser muito menor, porque dificilmente você vai ser capaz de fazer dinheiro, digamos, entre aspas. A Irlanda te permite isso, desde o momento em que você chega para ser um estudante de curso de línguas e você começa a trabalhar em subempregos, né, como a gente chama, que seria o trabalho de babá, de garçonete, faxineira, essas coisas. A partir do momento que você tem um emprego lá, você já consegue ter qualidade de vida. O seu poder de compra é muito maior, o seu poder aquisitivo é muito maior. Então, isso é uma coisa que eu gosto de lá também. E o fato
das pessoas não te olharem, independente do cargo, independente do que elas fazem, elas não vão te olhar assim de cima para baixo, sabe? Existe respeito, existe igualdade, não tem essa coisa, o que você está vestindo, que marca é essa, essas coisas. Eu gosto disso também na Irlanda, assim. Então, eu sou meio que apaixonada pelo país, eu super recomendo para qualquer pessoa que pensa em iniciar uma carreira internacional, acho que lá é um bom lugar. Você consegue fazer o caminho completo. Se você não fala inglês, você aprende o inglês primeiro. Se você não tem uma graduação, uma pós-graduação, você faz isso depois e em seguida você tem possibilidade de visto de trabalho e tudo mais, e remuneração, e você consegue recuperar, inclusive, o investimento que você fez nos cursos iniciais. Então, é minha recomendação. Inclusive, eu ia te falar, ia te perguntar sobre isso, sobre a questão do mercado de trabalho, por esses países todos que você passou. Então, você acha que a Irlanda ainda é um dos países que mais dá oportunidade nesse sentido? Olha, aqui na Europa, eu diria que sim, a Irlanda é um país incrível para oportunidades profissionais. A Alemanha também está crescendo bastante nesse sentido. Acho que o interesse de brasileiros em ir para a Alemanha para trabalhar também é um país em que remunera muito bem. Porém, tem o desafio, né, da língua. A maioria das pessoas lá fala inglês, porém, se você não fala alemão, pode ser um empecilho para algumas empresas. Países como a Polônia também contratam bastante brasileiros ou pessoas de outros países, mas, no geral, o fato do Google, Facebook, PayPal, eBay, todas essas grandes empresas que todo mundo conhece, você encontra elas em Dublin ou na Irlanda, de uma forma geral. Então, por isso que eu falo, tem bastante oportunidade mesmo. Por isso que eu foco lá. Eu acho que lá é um caminho para começar. Legal. E me fala uma coisa, você já tocou sobre isso aqui, mas só para deixar bem frisado a respeito. A importância da segunda e da terceira língua. Você aprendeu praticamente do zero o inglês, né? A partir daí, você já teve muitas outras oportunidades, né, de trabalho e tudo mais. E para as pessoas que buscam, inclusive, uma terceira língua, também você vê essa facilidade de aprendizado por aí? Sim, e de novo, não querendo bater na mesma tecla, mas a Irlanda, Dublin, são, assim, é o lugar perfeito. Por quê? Dublin é muito cosmopolita, tem pessoas de toda parte. Então, se você quer aprender o espanhol, por exemplo, também tem uma comunidade latina muito grande na Irlanda, em Dublin. Mas eu falo bastante de Dublin porque Dublin é o lugar onde eu morei, né? Por todo esse tempo, então. Mas também temos muitos brasileiros ou latinos em Cork, Galway também. Mas pronto. Turco, espanhol, russo, tem várias oportunidades de aprendizado no geral, então também é bacana nesse sentido. E você está na Europa, então você pode sempre viajar também e tentar praticar o que você está aprendendo. Aqui na Europa também é bastante comum você encontrar pessoas que têm interesse em aprender a tua língua e você aprender a língua delas. Então, o que eles fazem? É uma troca gratuita. Por exemplo, eu sou espanhola e você quer aprender o espanhol e eu quero aprender o português. Vamos fazer encontros, dates, né, de 1 horinha. E aí você fala um pouco em português, eu falo um pouco em espanhol, a gente pode ficar trocando expressões ou frases e tudo, e você acaba se conectando. Então, isso é bom porque você conhece outras pessoas, você conhece um pouco de outra cultura e você tem a oportunidade de conhecer um pouco de outra língua também. Então, eu acho isso bem interessante. No Brasil já é mais complicado fazer esse tipo de coisa, né? Porque o Brasil é um país enorme, mas em sua grande maioria somos brasileiros, não tem tanto essa presença. Eu acho que está crescendo um pouco, né, a presença de estrangeiros no Brasil, mas ele não tem essa presença tão, latente, digamos, como a gente tem na Irlanda. Ótimo, muito bom. Natália, nós vamos fazer mais um intervalo. E aí agora nós vamos para o nosso último bloco e eu vou perguntar para você a respeito da saudade. De tudo que ficou aqui no Brasil, de tudo que está por aqui. Você falou que você já esteve recentemente para cá, mas vamos conversar um pouquinho sobre isso, tá? Vai ser o nosso terceiro e último bloco, então, do Mundo Play, com a Natália, direto de Porto, lá em Portugal. Então, aguarda um pouquinho aí, pessoal, que já que a gente volta.
voltamos para o nosso último bloco desse bate-papo super legal aqui. E é muito bom, o pessoal que está assistindo em casa, eu sempre falo isso, Natália, para eles, que às vezes as oportunidades elas não são iguais para todas as pessoas, né? Mas através desse programa, através dessas informações, a gente pode levar o acesso para as pessoas que têm a curiosidade sobre determinado país, sobre determinada profissão e tudo mais. Então, antes de encerrarmos, eu já quero te agradecer de novo por essa disponibilidade, porque, afinal de contas, nós estamos gravando aqui com um fuso de 4 horas, mais ou menos? Sim. 4 horas, né? Então, isso Isso. é uma correria. Aqui são 8h30 da noite já. Então, tá. Então, me conta um pouquinho, Natália, como é que você está lidando esse tempo todo com a saudade de tudo que ficou aqui no Brasil? Olha, a saudade maior, sem sombra de dúvidas, é a saudade que eu tenho dos meus pais, né? Do convívio diário com a família e tudo mais. Acho que, graças a Deus, hoje em dia a internet ajuda muito, né? Nessa comunicação, nessa aproximação. Não consigo imaginar há 20 anos atrás, por exemplo, pessoas, ou eu mesma, né, vivendo essa experiência de estar tanto tempo longe, sem ter essa facilidade de ter chamadas de vídeo, de ter o WhatsApp, por exemplo, chamadas de voz, tudo isso. Então, eu sinto que eu sou privilegiada por poder usufruir, né, dessa tecnologia. E eu posso dizer que eu usufruo muito, porque eu faço chamadas com frequência, né, para os meus pais, principalmente. Eu tento me fazer presente mesmo estando fisicamente ausente, e as chamadas de vídeo e o WhatsApp, no geral, me ajudam bastante nesse sentido. Ah, pronto, a saudade maior é a que eu tenho deles, mas eles, ao mesmo tempo que eu sei que eles sentem muito a minha falta, eles são os meus maiores incentivadores. E, sem sombra de dúvida, se não fosse a presença dos meus pais, eu não teria construído nem um terço do que eu construí. Eu considero que, ao longo dos últimos 11 anos, eu tive, pronto, vários desafios, mas eu também consegui construir muita coisa, sabe? E o apoio deles é muito importante para mim. Então, eu aproveito até o ensejo para deixar aqui meu muito obrigada a eles. E vou também comentar uma coisa que você acabou de dizer sobre nem todas as pessoas têm a mesma oportunidade e tudo, eu 100% concordo com você. E por que eu gostaria de comentar sobre isso? Porque, apesar de estar tanto tempo longe e de hoje estar numa situação realmente, eu posso dizer, privilegiada, mas também fruto do meu trabalho, o meu início foi bem desafiador. Eu saí do Brasil, como eu disse, para 6 meses fora, eu não conhecia ninguém, ainda não tinha domínio da língua inglesa, eu tinha muito pouco recurso financeiro, sabe? Eu tinha um dinheiro suficiente para um período muito curto, então eu sabia que eu precisava chegar na Irlanda e conseguir um emprego muito rápido. Isso aconteceu. Eu cheguei muito determinada. Na minha segunda semana eu já estava trabalhando, trabalhei como babá, foi meu primeiro emprego. Foi excelente para mim, foi uma vivência muito bacana, porque eu tive já contato com a cultura irlandesa e comecei a ter contato diário com a língua inglesa. Então, foi muito enriquecedor nesse sentido. Eu tive diversos tipos de subempregos, né, para chegar onde estou. Os subempregos foram, na verdade, o que me permitiram juntar o dinheiro necessário para eu investir na minha educação, que foi a minha pós-graduação, meu MBA, né? E a partir do momento em que eu fiz o meu MBA, eu consegui me colocar no mercado internacional e, graças a Deus, depois disso não saí mais. E então, assim, eu acho que se eu conseguisse, foi possível para mim, é possível para outras pessoas também, porque também não foi fácil o começo, sabe? Assim, é interessante, talvez, deslumbre um pouco ver que hoje eu estou bem, mas para chegar até aqui teve muito suor, teve muito trabalho. Mas se eu conseguir, todo mundo consegue. Então, gente, se alguém tem esse sonho, essa vontade, acredite que é viável, é possível, e estude formas de tornar isso viável, sabe? É sempre um desafio mesmo, né, Natália? Tudo que a gente vai encampar na vida, o desafio ele é gigante e vai muito disso que você falou, da força de vontade que a pessoa tem e traz junto dela, né? Dos objetivos que ela traça para a vida. Então, é muito legal e é muito inspirador ouvir isso de você, viu? Eu acho que é muito legal, inclusive para as pessoas que estão assistindo,
a gente ouvir que, porque é isso que você falou, às vezes as pessoas acham que já está tudo bem, sair do Brasil vai ser ótimo, lindo, maravilhoso. E não é, às vezes o passo a passo ele precisa ser assim, né, para que você possa construir de maneira sólida, né, a sua vida. Então, muito legal. Mas me fala uma coisa, e planos para voltar para o Brasil ou não? Deixa o Brasil só para visita? Como é que é? Nesse momento, eu não tenho planos de retornar ao Brasil para viver por aí. Porém, desde que eu saí daí, em 2010, eu faço visitas, no mínimo, anuais. Então, eu tento sempre passar o Natal com os meus pais, com a minha família, e às vezes eu vou também por questões de trabalho mesmo, porque eu trabalho com o mercado latino-americano, então às vezes eu preciso fazer visitas, mas geralmente eu vou mesmo no final do ano. Descarto completamente a possibilidade de morar no Brasil? Não, porém hoje não faz parte dos meus planos, da minha realidade. Tá certo. E, assim, com essa, com essa questão do virtual, nem tudo está descartado, né? Porque, de repente, você pode estar trabalhando em qualquer lugar do mundo, né? Sim, na verdade, meu trabalho hoje já me permite isso, né, Nossa, porque eu tô nesse emprego faz 2 anos, mais ou menos, e eu já estive em mais tipo, já trabalhei da Alemanha, já trabalhei da Espanha, já trabalhei dos Emirados Árabes, já trabalhei do Brasil, já trabalhei de vários lugares, da Grécia. Então, assim, eu tenho essa facilidade, né, do trabalho remoto e realmente eu poderia morar no Brasil e continuar trabalhando para a mesma empresa. E agora, depois da pandemia, né, ainda outras possibilidades, porque pronto, o futuro vai ser esse, vai ser remoto, não é mais sobre onde você trabalha, mas sim sobre o que você faz, o que você entrega para a empresa que você trabalha. legal isso. Muito bom. Natália, te agradeço imensamente pela participação, pela disponibilidade desse seu tempo. E, assim, deixa aí um recado para as pessoas que você queira deixar recado. Você quer um espaço livre agora para você fazer as suas conclusões a respeito do que a gente conversou. Bom, Jane, então, obrigada pelo espaço, obrigada pelo convite. Vou agradecer também a Mari e o Stephen, da Live Your Dream, por terem nos colocado em contato. Eles são excelentes, eu acho que eles podem, com toda certeza, ajudar qualquer pessoa que tem esse sonho, né, de dar o primeiro passo para morar fora e tudo, aprender o inglês, aprender o caminho, né, de como sair do Brasil, iniciar uma carreira internacional. E eu acho que eu tenho para dizer para as pessoas é realmente que se você tem um objetivo, uma meta, um sonho, acredite, lute por isso. Vai ter muita gente sempre te contando sobre os desafios, os obstáculos que você pode encontrar, mas não vão ter tantas pessoas assim para te incentivar de fato e te mostrar o lado positivo. Então, quando você tiver uma ideia em mente, uma vontade, foca nas pessoas que estão te dando apoio, porque pessoas para não te apoiar ou para te puxar para baixo, sempre vão ter várias. Então, assim, não absorve, escuta, entra por um ouvido, sai pelo outro e foca no que é positivo, em quem que realmente quer agregar valor e ver você lá em cima, no próximo nível, sabe? E acredite, confie e lute pelo que você quer. Perfeito, Natália. Então, é com essa mensagem especial da Natália que a gente encerra mais um episódio do Mundo Play. Mas não se esqueçam que semana que vem a gente vai se encontrar mais uma vez e não sabemos ainda em qual parte do mundo a gente vai conversar com alguém. Mas fique ligado na programação da Sapucaí Play. Todos os dias nós temos as nossas lives e os nossos programas. Então, fique ligado, sapucaiplay.com.br. Abraço, pessoal. Obrigado, Natália. E até mais. Obrigada. Até Um semana abraço, que vem. pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau.